Porque o grupo está organizado da seguinte forma: tem a empresa mãe e tem as suas subsidiárias. A empresa mãe controla as suas subsidiárias. É isso que nós entendemos como grupo. Então, a consolidação de demonstrações financeiras não é obrigatório para todo tipo de investimentos, não. É só para a empresa mãe e subsidiárias. Por quê? Por causa do controlo. A condição necessária para a consolidação é o controle. Quer dizer que nos exames você precisa saber se existe controle ou não entre uma empresa e outra, porque se não existe controle, não existe obrigatoriedade de consolidar. Então, quando o exercício diz que uma empresa é subsidiária da outra, já sabemos que existe controle, né? Quando o exercício diz que, olha, a empresa mãe tem a empresa mãe e a subsidiária, nós já sabemos que existe controle. Mas se disser simplesmente que uma investida e a sua investidora e não determinar qual é o tipo de relação que elas têm, se é de controle ou se é simplesmente influência significativa, então nós temos que calcular para saber se existe controle, ok? Então o que é controle já agora? O que é controle? Controle é o poder que a investida, nesse caso que a investidora, tem sobre a investida, o poder de tomar as decisões relevantes da outra empresa, as decisões sobre as políticas operacionais e de financiamento, porque são essas as decisões que vão afetar diretamente o resultado, ok? Mas a NCRF dá aqui uma grande ajuda no momento de determinar se existe ou não controle. Diz aí, aqui a NCRF 15, Investimentos em Subsidiárias e Consolidação, ela diz aí, eu vou ler até tudo isso, né? Diz aí, uma subsidiária é uma entidade que é controlada por uma outra entidade designada por empresa-mãe. Todas as subsidiárias são consolidadas. Controlo é o poder de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma entidade ou de uma atividade econômica a fim de obter benefícios da mesma. Agora está aqui o ponto, né? Como é que eu dou conta que existe controlo? Como é que eu dou conta? Veja, presume-se que existe controlo quando o investidor detém mais de 50% do poder de voto da investida. Ok? Presume-se que existe controlo quando o investidor detém mais de 50% do poder de voto da investida. Porém, é mesmo apenas uma presunção, né? Porque pode acontecer que no exercício uma empresa detenha mais de 50% de participação na outra, mas ainda assim não tenha controle. Por quê? Porque o controle pode também existir quando menos de 50% do poder de voto da investida é detido e a empresa-mãe tem poder de controle através, por exemplo, do Conselho de Administração. Então, quem vai determinar se existe controle ou não? Em primeiro lugar, no exercício da ordem, quem vai determinar se tem controle ou não é o próprio examinador. Se o examinador disser que tem controle e você calcular e ver que a empresa, por exemplo, tem menos de 50% de participação, não duvide, tem controle, porque ele disse que tem controle. O controle não vem só através da participação. Mas se não houver nenhuma informação extra, ok? E ficar evidente que essa empresa tem mais de 50% de participação na outra, é claro que tem controle, tá bom? Então vamos lá ver se você percebeu isso. Vamos lá ver se você percebeu isso. Suponhamos o seguinte, a empresa A, ok? Ela é uma investidora, ela investiu na empresa B, na empresa C e na empresa D. A empresa A, que é investidora, ela investiu na empresa B, não é? 70%, ou seja, ela tem 70% de participação no capital de voto da empresa B. Sendo assim, ela tem controle ou não sobre a empresa B? A empresa A tem controle ou não da empresa B? Controla ou não a empresa B? Controla. Por quê? Porque tem mais de 50% de participação. Então, ela tem controle. Então, quando uma empresa controla a outra, ela chama-se empresa-mãe. A empresa A é uma empresa-mãe. E a empresa B é subsidiária da empresa A. Subsidiária, tem vários nomes. Ela pode ser subsidiária, pode ser controlada, filial, tem vários nomes, né? Mas assim, nós vamos entender aqui como subsidiária ou controlada. E a empresa A é controladora ou empresa-mãe. A empresa A também
investiu na empresa D, onde ela tem 55% dos direitos de voto, né? Ela tem 55% de participação no capital de voto da empresa D. Também aqui tem controle, porém a empresa D também é uma subsidiária da empresa A. A empresa, com relação à empresa C, ela tem 25% do capital da empresa C. Tem controle também? Não tem controle. Mas por ter 25%, ela tem influência significativa. Porém, a empresa C não é uma subsidiária da empresa A, mas é uma associada. Mas agora, onde é que vai haver consolidação? Quando é que se deve consolidar aqui no caso? Vamos consolidar os resultados da empresa A, B e D ou com a empresa C? Nós vimos que a consolidação é para a empresa mãe e subsidiária, porque a condição da consolidação é o controle. Aqui não tem controle, não é? Aqui só tem influência significativa entre a empresa A e C. Logo aqui não há consolidação. A consolidação está onde? Entre a empresa B, D e A. Portanto, nós vamos aqui entender que aqui vamos ter que consolidar essas três empresas. Perfeito. Então, vamos agora passar para os procedimentos de consolidação. Nós vamos aqui mencionar os procedimentos, 2 procedimentos de consolidação, que são os necessários para resolvermos os exercícios que vamos ver agora, ok? Existem vários procedimentos, né? Na verdade existem vários, mas não vou abordar nessa aula. Estão aqui os procedimentos: somar, eliminar, separar. Mas vamos só abordar esses 2, somar e eliminar, e o outro vamos ver quando estivermos a abordar consolidação de balanços. Mas nessa aula vamos nos focar em consolidação de demonstração de resultados, tal como saiu nos exames da OCPCA. Então vamos falar sobre esses 2 procedimentos, que é somar e eliminar. Primeiro procedimento de consolidação: somar saldos da mesma natureza. Ativo com ativo, passivo com passivo, receitas com receitas, despesas com despesas. Ou seja, imagina a empresa A, B e C. Então nós temos que somar itens da mesma natureza. Temos que somar o ativo da empresa A com o ativo da empresa B e o ativo da empresa C. Ok? Muito bem. E esse procedimento que é muito importante: eliminar transações intragrupo. Eliminar transações intragrupo. Essa é outra regra ou procedimento de consolidação, que todas as transações que são feitas dentro do grupo devem ser eliminadas. Ou seja, se a empresa A, a controladora, por exemplo, a empresa mãe, efetuar uma venda à sua subsidiária, essa venda deve ser eliminada. Se a empresa mãe emprestar um capital à sua subsidiária, essa dívida deve ser eliminada. Esse direito a receber deve ser eliminado também. Ok? Então as operações intragrupo não contam, devem ser eliminadas. E vamos ver por meio desse exemplo porquê. Veja aqui o exemplo aqui. Vamos supor essa situação, né? O rendimento consolidado da família Regina. A senhora Regina é uma trabalhadora exemplar, ela ganha 500 mil kwanzas. Ela ganha 500 mil. E a sua filha Cláudia ganha 250 mil. Porém, ela tem outro filho, Júlio, que também ganha 250 mil. Qual você acha que é o rendimento consolidado dessa família? Qual é o rendimento consolidado aqui da senhora Regina? Será que é apenas os 500 mil que ela oferece? Não. A senhora Regina, na sua casa, ela também tem o salário da sua filha Cláudia, também ajuda. O seu filho Júlio também ajuda. Então, o rendimento consolidado da família, ok, da senhora Regina, não é apenas 500 mil, que é o que ela ganha, mas é o salário todo da família, que vai ser 1 milhão de kwanzas. Ok? Então é assim que se observa uma consolidação, não de forma individual os resultados da empresa mãe, mas também os das suas filhas ou subsidiárias, que é o que está a acontecer aqui. Nós estamos a olhar para todos eles, toda a família, como sendo apenas uma única pessoa, ok? Então é assim que se olha na consolidação, não uma única empresa, mas um grupo como se fosse uma única empresa. Então o consolidado aqui é 1 milhão de kwanzas. A segunda regra diz que devem ser eliminadas as transações intragrupo. Por quê? Repara, se a Cláudia
num determinado mês ficar zerada, ok? Porque ela emprestou os seus 250 mil à sua mãe Regina, o que é que vai acontecer? A senhora Regina vai ter quanto naquele mês? 750 mil, não é? Mas agora veja, a Cláudia está zerada. Mas isso afetou o rendimento consolidado da família? Não. 750 mil mais 250 mil do Júlio, sempre 1 milhão de kwanzas. Ou seja, as operações intragrupo, elas não afetam o patrimônio consolidado. Elas não afetam, por isso devem ser eliminadas. Não deve contar como um direito a receber ou a pagar, porque não vai afetar o patrimônio consolidado. Então, se o Júlio vender alguma coisa à senhora Regina, ou a Cláudia, ou o Júlio, também não vai afetar, vai permanecer sendo sempre o mesmo patrimônio, ok? Então, é isso aí. Agora, vamos aplicar esses procedimentos nos exercícios da OCPCA. Mãos à obra. Vamos aqui neste exame. Nós temos aqui este exame de junho de 2019, exame tipo, questão número 18, é sobre consolidação. Vejamos. Durante o segundo semestre de 2017, a Filhos S.A. era uma empresa subsidiária da ABC Limitada e não detinha participações financeiras noutras sociedades. Nesse semestre, a Filhos S.A. comprou a sua sociedade-mãe 100 mil kwanzas de mercadorias que, por sua vez, já tinha adquirido. Repara, vamos já sublinhar aqui. Vamos sublinhar aqui essa informação porque ela é muito importante. Diz que comprou a sua sociedade-mãe 100 mil kwanzas de mercadoria. Por que essa informação é importante? Porque nós estamos a tentar ver se houve aqui alguma operação